Fala Tigre, aqui é o João Lima, campeão mundial de Karatê e instrutor de Muay Karatê aqui no Brasil. E comigo hoje, esse cara muito bonito. Se apresente, meu amigo. Eu sou Bruno Souza, lutador profissional de MMA, instrutor de Muay Karatê aqui na Califórnia. Então, vamos lá, pessoal. Hoje o podcast, ou melhor, Tigercast número 2, certo? Vamos comentar bastante sobre nosso final de semana de lutas, né? Que tivemos o Bellator 244 na sexta-feira com o LFA 88, evento do nosso grande atleta aqui. Esse cara aqui não é tão bonito, mas eu chamo de bonito. Bruno Souza, The Tiger. Então vamos começar. Eu tava ligado nesse LFA, tava ligado na maldade das pessoas que estão lá. Teve um coleguinha nosso que já tá a fim de lutar comigo, mas deixa isso pra daqui a pouco. Certo, então, vamos lá, Bruno. Vamos começar com o Bellator 244, né? Temos que começar com ele, nossa luta do nosso grande amigo Weber Almeida, direto de Cuiabá. Queria que comentasse aí um pouco a luta dele. O nosso grande Weber Almeida. Weber Almeida lutando no nosso Bellator 244, que aconteceu no Mohegan Sun na última sexta-feira. Bellator 244. E teve nossa grande performance aí do nosso amigo, companheiro de treino do Bruno, parceiro, companheiro de trabalho, enfim. Queria que tu contasse um pouco aí, um pouco do camp dele, como é que foi para essa luta no Bellator 244. O camping dele foi muito curto, para te falar a verdade. Ele aceitou a luta com três semanas só. Então, foi em cima do laço, só que ele estava treinando já, então com certeza ele já ia ter uma boa performance. Só que tem uma coisa que ninguém fala, ele teve uma lesãozinha antes da luta, ele estava com a costela machucada, então ele lutou ali com muita dor, mas é um guerreiro, ele é forte demais. Então, eu tenho muita admiração por ele. E ele fez o treino, parte com o Sensei Shinzo Machida, parte com o Alex, que estava no corner dele lá, que é o treinador de jiu-jitsu, e parte lá na CMMA, onde eu treino também. Então, legal. Então ele fez um bom trabalho. Foi muito bom, né? Foi perfeito o timing. Sim. Shinzo mandou muito bem no corner, hein? Exatamente, ia comentar isso. Bom, a minha análise durante a luta foi que o Weber estava, o Shinzo estava controlando o Weber como se estivesse jogando videogame. Foi videogame, exatamente. Você não foi o primeiro que falou isso. Shinzo falava, Maigeri, Mawastudan, calma, roda, ativo. Tudo ele fazia, tava respondendo todos os comandos do Shinzo. E foi perfeito, assim, a sincronia do técnico com o atleta dava para ver que estava muito firme, né? Muito viva a sincronia dos dois. E não deu outra, foi uma aula ali de movimentação, de distância, de contragolpe. E todos os contragolpes o Weber pegava. E quando o Shinzo viu que ele estava lento, né, o adversário, ele falou, agora DI. Só que aí, mesmo assim, ele ainda estava com a mentalidade do Gonosen, né, do contragolpe, e foi perfeito. Ele tirou o cara esticou aquele cruzado muito, né? Abriu todo o scorn pro Weber. E aí veio aquela mãozinha, como é que é o nosso... Como é que o golpe dele, o Weber tem uma certa dificuldade de dar socos retos, então a gente chama ele de Michael Phelps, que é só braçada. Sim. E um detalhe que eu até vou comentar aqui, que muita gente falou comigo, que assim, pra quem tava no Brasil foi meio impossível ver a luta. Porque a luta só passou no YouTube, certo? Sim, só passou no YouTube. Na verdade não, ela passou no aplicativo do Bellator. Não, mas no aplicativo jogava direto pro... Não, os dois. Passou no aplicativo do Bellator e no YouTube. Só que a gente no Brasil aqui não conseguia entrar no YouTube, porque o YouTube do Brasil estava restringindo o acesso. Ele bloqueava pelo VPN, exatamente, né? Então, para quem... Acho que pouquíssima gente deve ter visto a luta aqui no Brasil, só viu depois o resultado. Gente, eu vou olhar muito para cá, porque o Bruno tá aqui e vocês estão aqui. Então, tá só pra... Eu não tô ficando doido não, é que o Bruno tá aqui, então eu olho pra cá. Mas sim, o aplicativo, ou melhor, o YouTube tava restringindo o acesso, né, pro pessoal do Brasil. E o que acabou que eu tive que fazer uma gambiarra para assistir a luta ao vivo, eu consegui assistir ao vivo.
Uhum. Foi muito bom, foi uma performance muito boa. Coloca ele agora 4-0 com 3 nocautes seguidos no Bellator, é isso? Exatamente. E 4 Três no... nocautes, na verdade, na carreira dele. 4 nocautes, mas 3 seguidos no Bellator. E agora eu acredito, ele comentou, né, um pouco, no melhor, na coletiva de imprensa, ele comentou sobre a vontade dele de descer de volta pro 61, peso galo. E eu queria que tu comentasse um pouco isso, porque o que tu vê essa descida dele, se é um difícil, ele é um cara pesado, né, um cara forte. Como é que tu analisa essa descida dele pro É, 61? na verdade, ele tem tudo para se dar muito bem na 61, mas ele tem que preocupar com o peso. Então, talvez. Eu sou um grande defensor para ele descer para 61. Eu sempre falei para ele descer para 61. Eu enchi o saco dele, eu e o outro. O Shinzo já defende que ele fique na 66. Só que, assim, comercialmente, a 61 não tem campeão no Bellator. Então, pô, Era o Horiguchi, né? era o Horiguchi saiu, tá só no Rising agora, né? Se bem que o Horiguchi parece que vai pro UFC até, enfim. Daí, o, o Bellator tá sem campeão da 61. Ele é um cara que ele não é grande. Se você ver a última luta, ele parecia duas categorias diferentes. O cara que ele lutou é muito maior que ele. De tamanho, não tô falando de massa muscular, tô falando de altura e envergadura. Só que, pô, o Weber bate duríssimo. Então, talvez deixar ele relaxado com o peso e deixar ele lutar na 66 seja até uma boa opção. Sim. Eu realmente ele é um cara, não digo que ele é um cara pequeno para 66, mas ele é pequeno para médio, para melhor, os pesos penas de hoje em dia, até tu mesmo é um peso pena Pequeno. relativamente grande. Eu sou Médio, pequeno, digamos, então, né? não, médio, médio. Pequeno não, pequeno é o pitbull, Obrigado. pô. Obrigado pela parte que me toca. É, porque agora os pesos penas estão os habites, quem diga, né? 1,85 de altura batendo 66. Então, Mas ele é um peso leve que bate 66 de alguma forma. exatamente. E bom, foi isso, né, da luta do Weber, foi uma performance muito boa, a comunidade do Karatê vibrou muito, né, a gente acompanhando pelo Instagram, todo mundo muito feliz com a vitória dele. E é isso, vamos ver agora o próximo passo, se ele vai Exatamente. descer, se ele vai ficar. Acredito que a vontade dele é muito grande de descer, então Bora vamos ver ver. qual é o próximo passo. Próximo passo já, próximo passo. É, mistura, galera, MMA quando é muito inglês e tal, enfim. Outra luta que eu queria comentar foi a luta do Nenkov. Ou melhor, a luta do Ryan Bader, que nem mais virou luta do Ryan Bader. Era pra ser a do Ryan Bader, né? Mas Azim Nenkov, é uma cara, luta, 28 anos. é uma luta interessante que com a aposentadoria do Daniel Cormier e a subida do John Jones para peso pesado, estava se falando que era uma luta que iria definir quem é o melhor peso meio pesado do MMA de hoje em dia, né? Que, na verdade, talvez o melhor meio pesado não estaria dentro do UFC. E eu acho que com esse nocaute, eu até acredito, viu? O Vasylenkov, eu acho que ele pode ser o melhor meio pesado do mundo hoje em dia. O cara que eu puxar uma sardinha pro outro, mas o cara tá voando. 28 anos, ainda tá novo, o pupilo do Fedor. Sim, exatamente. Ele tem um background, né, o Nenkov, incrível. Ele foi 4 vezes campeão mundial de combate sambo. Pupilo do Fedor, jovem, né, 28 anos, tem muita força, muito explosiva e tem um background de taekwondo, que nosso amigo Renato Rebelo puxou essa informação no vídeo dele No de vídeo dele, é. análise e realmente assim, ele tem uma facilidade para chutar com as duas pernas, high kick, low kick, chuta muito rápido e muito forte, né? Ele É. tem essa habilidade muito bem construída, muito bem forjada e a mentalidade dos russos realmente Os é caras de parecem guerra, é de guerra. Eles os cara entram lá parece um pra robô, guerra. né, mano? Sim. Teve um russo que lutou contra um cara. Roy Nelson Não, teve um russo que lutou no card preliminar. Acho que foi quebrou o até. nariz. É, ele mesmo. Ele não é russo, deixa eu buscar aqui a informação, galera. Mas ele não é russo, não. Deixa eu puxar pra cá pro. Cara, o cara tomou uma joelhada voadora, quebrou o nariz e ele praticamente nem piscou. É. Eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, se for lutar com esses bichos, tem que estar muito bem preparado psicologicamente, porque os caras parecem robôs. Vladislav Parubichenko. Parubichenko.
Ele Essa é foi da difícil. Ucrânia. Essa fera aqui que tomou uma joelhada voadora e quebrou o nariz em não sei, algumas partes, né, Bruno? Em algumas partes. Eu já quebrei eu já quebrei meu nariz algumas vezes, né? Esse aí que vos fala já triturou meu nariz com o calcanhar dele e teve a cara de pau de me falar que o calcanhar dele ficou doendo. Mas ficou mesmo. E o meu nariz ficou de boa, né? É, faz parte, né? Faz parte. Que isso. Vamos lá. Próximo. Próximo passo. Vamos comentar um pouco sobre o LFA, né? Vamos comentar um pouquinho sobre uma luta que tivemos de outro karateca. Hoje a gente tá falando bastante da galera do Do karatê, fala um karatê, pouco do exatamente. taekwondo, mas do karatê, mas o nosso Nathan Levy teve uma luta que realmente ele mostrou muito coração, né? Queria que você comentasse um pouco o que você, da mesma categoria dele, achou de lá. O que tu achaste da luta dele? Tava de olho. Nathan Levy, depois da minha luta, ele falou que adoraria lutar comigo. O cara é muito respeitoso, na verdade, o karateca. E, só que ele tem um pouco. Ele é karateca meio de fachada. Ele é karateca de fachada. Ele joga. Ele joga o karatê mais para encurtar a distância, para botar para baixo, mas ele gosta mais de ficar ali por cima. Se o cara deixar, ele vai rolando, né? Gosta de jogar ali o karatê para encurtar e botar para baixo. Foi isso que aconteceu no primeiro e no terceiro round da luta. Ele ganhou o primeiro e o terceiro round. Mas o segundo round, o cara mostrou o coração muito bom, porque ele tomou uma pisa sozinho que era para 7. Vamos dizer assim. Ele aguentou uma porrada que era para 7, ele tomou Foi sozinho. realmente. Aguentou bem e foi. Para mim, a luta deveria ser um empate, deveria ser um 10-8 no segundo round. É, na minha pontuação também. Eu marquei o primeiro round pro Pro Nathan. Nathan Levy e o segundo round eu marquei 10-8, né? Tanto é que um juiz marcou 28-28 Exatamente. e ele ganhou por vitória majoritária, né? Um juiz deu empate Majoritária, e outros exatamente. dois juízes deram vitória pro Nathan. Mas é isso, o cara Sim. depois da luta falou meu nome, falou que ia lutar comigo. O Discussion Ben Guard. Lugo, adversário, pra não dizer que eu não vou falar Ben dele. Lugo, exatamente. Ben Lugo. Duríssimo, bateu duro nele. Pois é, e aí. Bom, falar um pouco do LFA, da luta do Nathan Levy. Acredito que vamos passar logo pro nosso UFC, né? De ontem, que teve uma paraense que a gente estava de olho, eu fiquei de olho na luta dela, Amanda Lemos. Realmente ela lutou com a Inoue japonesa, mesmo nome do Sensei Inoue da Argentina. Uma curiosidade aí. E ela, Que assim, ninguém vai saber quem é, mas tudo bem. ninguém vai saber, só a galera do Karatê, a galera da JK vai saber quem é, com certeza. E, cara, a parte da trocação da Amanda Lemos estava num nível sensacional, assim, batendo muito muito agressiva, muito forte pra categoria. E o que tu achaste da luta dela? Pô, a Amanda Lemos ela tem um estilo bem parecido com aquela galera do Marajó, né? O Daiko, o próprio Yuri, que ela treina com os Marajó Brothers. Treina com ele. O Daiko treinava, hoje treina na academia dele, mas eles têm um estilo bem parecido, né? E batem duro pra caramba, todos eles. Então, até vi um comentário que era a Amanda Lemos estava parecendo o Yuri feminino, né? Até a postura dela meio aberta e as pedradas. A japonesa teve um tempo bem ruim ali, Bem principalmente no primeiro difícil. round que ela tomou knockdown. E, Foi. não, e é muito forte, né, cara? Não parecia que a japonesa ia conseguir derrubar a Amanda Lemos de jeito nenhum. Era a estratégia da japonesa era derrubar a Amanda Lemos. Até vi o Dominic Cruz aqui na transmissão dos Estados Unidos falando que ela, tipo, a japonesa estava pressionando a Amanda Lemos, e qual é a diferença da pressão na grade com a pressão no chão? Para ele não tem muita diferença. Para mim tem diferença pra caramba, na verdade. Só o fato de não ter conseguido a queda. Se o round tivesse bem equilibrado, tudo bem, a japonesa poderia ganhar. Mas a Amanda Lemos, toda vez que tocava na japonesa, ela acusava bem golpe. Então, não tinha... Levava muito perigo, exatamente. Até não vou ainda entrar na luta principal, mas teve um pouco disso, assim, que aquilo teve, assim, digamos, o controle do octógono em alguns pontos da japonesa, mas quando a Amanda tocava nela, era com muita contundência. E é aquilo, né, com muita efetividade, muito, assim, levou mais perigo ao final da luta. Não basta só tocar.
Se o cara tocar 10 vezes e o outro uma vez, mas com uma intenção, com uma agressividade, com uma efetividade muito alta, com certeza ele vai ter maior vantagem. Não tem como o cara tocar 10 vezes e o cara nem mexer, continuar marchando para frente. E o cara acertar uma, duas mãos muito duras, abrir, cortar, a visão é que quem chegou mais perto de acabar com o combate foi quem teve maior eficiência. E ela, pô, sempre que ela tocava era com muita agressividade, com muita força, com muita eficiência, né? É isso que eu penso. Tem muitos juízes que, na verdade, pensam no controle, né? Eu já penso mais exatamente o que você falou. Quem chegou mais perto de terminar a luta. Então, essa pessoa ganhou o round, ganhou a luta, entendeu? Pra mim, não tem É, muito. eu vejo assim, tem a questão do controle, que é o terceiro, é o que tem menos influência. A questão do volume de golpes, a quantidade de golpes e a efetividade, como se fosse é a classe, né? Um tem o peso 1, volume tem peso 2 e efetividade tem peso 3, né? Então, Exatamente. peso 1, domínio. Ficou pressionando na grade o round inteiro, socando. O jogo do Kamaru Usman, contra o É. Masvidal em alguns pontos. Ganhou o round, ok. Agora, teve esse controle, mas aí, ou melhor, controlou muito. Aí vai também, é um jogo subjetivo, né? Nada é muito direto no MMA. O direto é nocautear ou finalizar, tanto que é o lema do Valide, né? Nocautear ou finalizar. Esse é digamos, o jogo, a vitória no MMA, realmente, né? É vencer por finalização ou por nocaute. A vitória por decisão, ela é subjetiva, né? Não é direta, não é objetiva. Então, a forma objetiva de vencer uma luta é finalizando ou nocauteando, né? Então, eu gosto muito dessa análise dos 3 pontos. E é aquilo, essa análise dos 3 pontos, quanto mais aumenta o nível da luta, por exemplo, DC contra Miocic, a de ontem, Pedro Munhoz e Frank Edgar, que a gente vai entrar em detalhes, que realmente é isso. Quando chega mais no topo da pirâmide, fica mais difícil, fica. Então esses 3 pontos têm que ser analisados com muito cuidado e mesmo assim dá muita dúvida para julgar as lutas, né? Eu acho interessante que a gente ainda não conversou, né, sobre essas lutas. A gente deixou para conversar aqui agora, porque geralmente Foi a gente isso conversa mesmo. antes. Ainda Eu não sei nem como é que tu pontuou a última luta. Tô ansioso. vamos lá, vamos começar agora então. Vamos entrar logo nessa luta do Frank Edgar com Pedro Munhoz, ou melhor, Pedro Munhoz contra o Frank Edgar, porque ele tava no card Carne vermelha. no Corner. no corner vermelho, exatamente. Vamos round a round então. O que tu achaste do primeiro round? O primeiro round para mim foi domínio claro do Pedrinho, tá? O Pedrinho que é um cara que eu conheço, ele treinou aqui, ele é muito amigo do Chad, que é o cara que me treina. Nunca cheguei a treinar com o Pedrinho, mas já conheci ele, já conversei várias vezes, muita gente boa, o Lhoto gosta muito dele. E eu achei o primeiro round claro do Pedrinho, ele deu ele conseguiu muito capitalizar com aqueles chutes baixos, que posteriormente lá no terceiro round começou a incomodar muito mais o Frank Edgar. Mas eu marquei o primeiro round com o Pedrinho, 10-9, sem muita discussão. Então vamos discutir um pouquinho, porque eu já vi a vitória do Frank Edgar no primeiro round. Eu, assim, entendo claramente, quem quiser marcar a luta, eu vou até abrir aqui para o pessoal ver o Fight Metrics da luta. Mas o Frank Edgar estava tocando mais o Pedrinho, mas exatamente o que a gente estava conversando. Toda vez que o Pedrinho tocava no Frank Edgar, era com muita explosão, com muita potência. Então, além de ele estar dominando o centro do octagon, pressionando o Frank Edgar na grade, que para mim não é o principal, mas isso daí também conta, também pesa, o Frank Edgar não estava acertando muito o Pedrinho. A GF vai ficar meio difícil de visualizar, né? Mas eu vou falando Continue. aqui. Pois é, o primeiro round, cara, teve uma igualdade de golpes grande, assim, foi 29 golpes do Frank Edgar, de 77, e 30 do Pedrinho. Então foi praticamente um empate. Só que Só que aí é que tá. Então, Eles tocaram quase junto, quase iguais, mas os golpes do Pedrinho muito mais contundentes. Foi por isso que eu marquei o primeiro round com o Pedrinho. sim. O que eu vendo a luta, o que eu achei, por exemplo, foi que realmente o Pedrinho poder. No primeiro round eu não achei tanto que ele teve maior contundência, mas o que eu vi, tem até nos números aqui, o Frank Edgar tocou 23 golpes na cabeça e o Pedrinho só 15.
certo? Então eu achei que assim, eu vendo a luta, eu tive essa visão, assim, que o Frank Edgar realmente conseguiu tocar mais o rosto do Pedrinho. Só que o Pedrinho tava dando E chutes na perna, né? Que estavam também, tendo muito efeito. mas eu entendo completamente quem marcou o primeiro round pro Pedrinho, mas eu só vi a luta uma vez, eu não vou, vou na análise só de uma, porque é difícil ficar vendo muita, a nossa opinião muda, né? É. Mas a princípio, o primeiro round eu vendo, eu marquei pro Frank Edgar 10-9, mas muito apertado. Se o Bruno marcou 10-9 pro Pedrinho, então podia. E eu vi, assim, o primeiro round teve bastante essa dubialidade, né? Essa marcação pros dois, para ambos os lados. Uhum. O segundo round, eu acho que foi o round mais claro da luta, né? Que foi o round do Frank Edgar, que ele teve o maior. Ele teve mais contundência, assim, não digo mais contundência, mas uma pequena maior contundência, conseguiu, teve um controle melhor, derrubou 2 vezes, né? Então, Ele machucou muito o queda, Pedrinho no segundo round também. o Ele segundo round, cortou bastante, foi sim, claro. Porque o que estava acontecendo? O Pedrinho ele estava encurtando, ele tem a mão muito pesada, e ele queria aquele overhand o tempo todo. E o Frank Edgar, se você ver o segundo round, ele começou a bater e baixar, bater ó, e baixar. exatamente. Sendo que o segundo round foi aquilo, o Frank Edgar acertou 25 e o Pedrinho 21, sendo que 20, de 25, 19 foram no rosto do Frank Edgar, né? Então foi um Exatamente. volume bem grande no rosto com uma contundência boa, né? Abriu bastante, cortou o supercílio do Pedrinho e isso impressiona mais as quedas. Teve uma queda e meia, digamos, porque a outra o Pedrinho só bateu e voltou, né? Porque é muito difícil. Nem contou. O Pedrinho, por mais que não tenha tentado a queda, porque é muito difícil derrubar o Frank Edgar, o Pedrinho, na verdade, é do chão, né? Ele fez uma luta toda em pé, mas Sim, ele, na verdade, é do jiu-jitsu. Tem um jiu-jitsu muito bom. muito bom. É muito finalizador, né? Muito bom no estrangulamento. Guilhotina é o movimento dele, o estrangulamento dele. Headlocks em geral. Exatamente. E aí, cara, vamos seguindo aqui o terceiro e o quarto. O terceiro eu achei claro do Pedrinho. Achei mais. Não digo claro, né? Porque eu acho que nenhum round foi tão claro assim. Mas foi o terceiro round eu achei do Pedrinho. Achei que ele Eu, veio. eu Frank Edgar marquei, sentiu a perna, sentiu o chute baixo, sentiu mais golpes. Mão mais pesada, cruzou bem o Pedrinho nesse terceiro round. eu marquei Com a chart. o 3, o 4 e o 5 mais do mesmo, todos iguais. O quinto round, com uma exceção que o Frank Edgar começou a acertar um pouquinho mais o Pedrinho. Mas no 3 e o 4, principalmente no terceiro, que foi muito visível, a perna do Frank Edgar estava destruída. Ele não estava mais conseguindo movimentar, que é o que ele precisa, né? Quem conhece Exatamente. o Frank Edgar sabe que ele vai estar movimentando o tempo todo. Ele parece uma formiga, ele não para. Então, o Pedrinho acho que foi muito feliz. Só que, mesmo assim, foram rounds muito equilibrados, porque tu vai ver na contagem de golpes, o Frank Edgar ainda assim estava tocando, mas o Pedrinho estava sendo mais contundente e pressionando. E por mais que eu não me impressione tanto quando o cara pressiona, mas a contundência do Pedrinho, para mim, ele só não conseguiu ser tão contundente no segundo round. No terceiro e no quarto, ele... Produção aqui dando uma força. Boa, boa. Patrocínio Fala Tigre. Mas o terceiro e o quarto foram muito iguais para mim, claro. E o quinto round também bem parecido, com exceção que o Frank Edgar acertou um direto com o Pedrinho pisando Então, calcanhar. pois é, isso que eu ia falar. O quinto round até vem da nossa discussão que eu acabei de falar antes, né? Da tríade, né? Domínio, o Pedrinho controlou mais o meio, mas o Frank Edgar movimentando muito. Também não teve nenhum momento que ele teve um domínio, ele controlou, né? Aí o volume, no quinto round, a gente vai ver, ó. O Frank Edgar teve o maior número de golpes, ou melhor, teve menos golpes, mas teve mais golpes no rosto. E diz mais, né, pro árbitro, o árbitro consegue ver melhor. Só que teve aquilo, né, o golpe mais eficiente do round, acho que teve um direto que o Pedrinho sentiu, balançou, caminhou para trás. Eu acho que foi o golpe mais forte da luta. Foi no quinto round, um direto do Frank Edgar. E depois teve mais uma sequência boa no Frank Edgar no final. Então eu achei o quinto round do Frank Edgar. Então eu acabei marcando 3-2 Frank Edgar, 1, 2 e 5. Tu marcou 3-2 Frank Edgar, eu já marquei 4-1 Pedrinho. E pra tu ver que foi exatamente essa pontuação dos juízes, né?
Exatamente, é. Marcaram 3-2 pro Frank Edgar e um juiz marcou 4-1 pro Pedrinho. Quando você tem essa discrepância das duas, uma, ou os juízes são muito ruins, que não foi o caso, Não foi o caso, que a Comissão Atlética lá de Nevada ela tem árbitros muito bons, ou então é o contrário, a luta é muito junta com vários critérios, várias coisas que tem que ser analisadas e muito complicada para os árbitros, que foi o Foi uma caso. luta muito Porque parelha, assim, você nível via card dos dois. Exatamente. Você via o Frank Edgar, que estava achando a primeira vez. Eu marquei a vitória pro Pedrinho, mas altamente impressionado com a atuação do Frank Edgar. Aos 32 anos, baixando mais uma vez de categoria. O cara foi campeão da 70. Hoje você vê ele lutando na 61, são quase 10 quilos de diferença. E o cara foi campeão na 70. A gente não consegue imaginar o Frank Edgar hoje lutando com o Khabib, que é o campeão da 70. Entendeu? E o cara baixou para 66 e agora está na 61, que provavelmente seria a categoria dele desde sempre. Desde sempre. Então eu sou grande fã do Frank Edgar por tudo que ele fez. Marquei a luta Pedrinho, mas o cara baixou 38 anos, já não é mais um garotão. E conseguiu movimentar, fazer o jogo dele. Ainda assim estava rápido para a categoria e era uma coisa que eu achava que poderia pesar, porque o Pedrinho não é dos mais rápidos e o Frank Edgar sim é um cara muito rápido. E mesmo assim, mesmo baixando, e não estava pequeno, estava forte, estava, como a gente chama, fibrado, estava bem, a musculatura dele estava lá. Tava no condicionamento físico dele, tava muito bom. O gás dele é incrível, né? O cara é um specimen de atleta, né? Ele não cansa, ele luta 5, se precisar lutar 10 rounds, ele luta 10 rounds. O cara tem um gás muito bom, né? Ele até, eu já ouvi uma entrevista dele no podcast do Joe Rogan, que ele fala até que ele nem sabe por quê, porque ele nunca fez nada tão específico, assim, é dele mesmo. Natural, né? Ele tem um gás incrível, né? E eu acho que uma coisa que também colabora com ele são as lesões. Ele acaba que não é um cara que se lesiona tanto de... Exatamente, bem observado. E outro ponto também, ele aguenta porrada pra caramba, né? Ele foi com certeza. nocauteado na carreira pelo Brian Ortega já muito tempo. E Izumi coreano, 2 nocautes. E isso daí, ele lutou na 70, teve aquelas lutas com o Gray Minor, que são incríveis. Sim. Que por algum motivo o Frank Edgar aprendeu a como ser nocauteado e ressuscitar durante a luta, porque se você é muito legal de assistir. Tem 2 lutas com o Frank Edgar, as 2 lutas são muito parecidas, com a diferença que na segunda ele consegue nocautear. São 3 lutas. As 2 por cinturão. A primeira ele é mais antiga, mais antiga. E aí o Frank Edgar, o Gray Maynard vinha com muita falando um pouquinho dessa luta, que é uma luta muito impressionante, cara. E o Gray Maynard vinha muito bem cotado, porque ele tinha ganho o Frank Edgar. Ele tava invicto, né? Ele tinha uma derrota, ou ainda tinha um empate, né? Ele era um cara. Justamente ele é o 70 gigante, né? Ele não era tão alto, mas ele era muito grande, muito forte, muito pesado. E o Frank Edgar era o peso leve muito pequeno. Ele nem cortava peso, ele lutava com 70 quilos e o Gray Maynard lutava com 80 quilos. Exatamente. Então era absurdo, né? A diferença, e o Frank Edgar, não digo se reinventou, mas ele sempre, a carreira dele toda ele mostrou isso. Então não é agora que ele vai mudar, ele vai mostrar o jogo dele. E ele é um cara top de... É isso que a gente estava conversando ontem. Um atleta, um lutador top de linha, né? A gente estava conversando ontem tava assistindo a luta na casa do Lyoto, estava conversando com o mano, treinador do Lyoto, que a diferença o Frank Edgar ele não mudou nada, ele continuou o mesmo Frank Edgar, só que ainda assim é muito difícil ler o jogo dele, porque o cara movimento pro lado, movimento pro outro. O que se sabe é que se chutar nas pernas dele vai se complicar muito mais. Ele mostrou que ele ainda assim consegue fazer o jogo e consegue ganhar uma luta, consegue ser contundente, entendeu? E aguentar e bloquear mesmo, e receber e continuar, né? E eu acho que a próxima luta pro Frank Edgar já é um title elimination contra o Marlon Moraes. Não tem pra onde correr. Se você olhar ali o ranking que tava fazendo análise, grande maioria tá vindo de derrotas. Você tem um Aljamain Sterling que provavelmente vai lutar com o Petr Yan, o Marlon Moraes esperando, e ele pega o Frank Edgar ganhando o Pedrinho, que era o quinto ranking, e pega o Marlon Moraes já no title elimination. Eu vi uma notícia da ESPN há um tempo que estavam tentando casar o Cory Sandhagen contra o Marlon. Pois mas ainda não saiu oficial, né? Então tá vindo de derrota, né? Então... O Marlon também, né? Mas o todos, na verdade. O Marlon, Sandhagen. Só que o Marlon tá vindo de derrota de um title shot.
Não, ele ganhou do A, não, ele ganhou do Aldo, é verdade. Ele Ele ganhou vem do de A. Ah, é Vitória. verdade. Bem Ele vem de observado. Vitória. Então, Marlon e pode ser Marlon e Frank. Bora ver, né? Bora ver o que vai casar. Se casarem o Cole e Sanhagen, talvez o Frank Edgar tenha aquilo. Uma luta que eu ouvi bastante pessoal comentando é contra o Dominic Cruz, que eu acho que seria uma luta bem interessante. Só que aí eu Mesmo acho que ele. já não vale mais a pena, porque o Dominic Cruz tá em 10º do ranking. É, sim, Ele mas é o acabou de nome, ganhar né? mas ele acabou de ganhar o 5º do ranking. Por que ele vai? A não ser que, Sim, enfim, sim. né? Esses caras já Enfim, foram bora campeões, ver. então eles têm outra cabeça também. Bora ver. Às vezes ele. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí na categoria. Tá bem interessante essa categoria do 61, que é uma categoria que às vezes estava meio esquecida, voltou, e enfim, então tem um top 5 bem interessante ali. O Corey também vai tá meio de canto, né? Vai descer, O então ele Corey tá Garber ali vai no lutar em top novembro. 5. Ainda tá no top 5, mas ele tira ele. Aí o Sanhagen vem de derrota. Tem o Marlon. O Sterling vai lutar, provavelmente o Dana White até deu entrevista ontem. Por algum motivo, o Dana White estava enrolando, né? Que ele não queria fazer o Petrian. Talvez ele estava Não, esperando o mas Cerrudo, se o Cerrudo quisesse sim, voltar e sim. tal. Ele estava dando uma segurada. Vamos ver o que vai rolar aí, mas eu acredito que o Sterling deve ser o próximo, Aljamain Sterling, Não tem, próximo. o cara tá voando, ele tirou o Corey Sanhagen pra nada. Exatamente. O cara é um top contender, ele lutou contra o Corey Sanhagen, parecia que ele tava lutando com o irmão mais novo dele. Foi exatamente. E foi isso, cara. O evento, até o Dana White em entrevista depois na coletiva, fez um comentário que acho que todos os lutadores ficaram felizes que foi que esse evento ele vai fazer cheque para todo mundo extra, porque o evento foi muito bom, realmente teve Pô, muitos queria ter nocautes. lutado nesse evento então. Olha aí. A Amanda deve receber um chequezinho, Ó, mandou bem, parabéns. Parabéns. deve receber, e veio. Também tem um Gonçalves que lutou no Co-Main Event, um meio pesado gigantesco, cara, muito forte, nocauteou o polonês. Que eu vou até buscar o nome dele, cara, foi sinistro, cara. O cara muito grande, muito forte e com um domínio assim digamos, do físico, né? Um domínio físico muito grande, cara. Ele dominou o adversário muito fácil, muito fácil. Deixa eu buscar aqui. Pra te falar a verdade, a luta que eu queria comentar pra encerrar foi a primeira luta do card. Primeira luta do card preliminar. Chegaste a assistir, João? Eu não assisti essa primeira luta. Assista. Admito, eu não assisti. Assista. Porque ninguém assistiu, pô. Ninguém assiste a primeira luta. É só eu que sou doido. O Lioto fala que eu sou viciado também. Mas, Eu normalmente cara, assisto, mas ontem eu não assisti. eu não vou ter os nomes. Quem tem os nomes é você. Eu não Tá tenho. aqui, Timur Valiev contra o Trevin Jones. Ah, eu vi que ele ganhou o Trevin Jones, né? Parece o. Essa é a primeira luta do card? É. Tá, o Travis Jones ganhou. Ele pegou a luta com, sei lá, 10 dias. Ele pegou a luta em cima do laço, bateu peso, foi lá, ele tomou uma surra no primeiro round. Se o que a gente falou do LFA, o cara tomou para 7, esse daí ele tomou para 10. Sozinho ele tomou uma surra que era para 10 no primeiro round. Ele tomou uma Maigueri no começo, que ele sentou, voltou, sobreviveu, caiu várias vezes, ele chegou a tomar um chute na cara, voltou, sobreviveu ao primeiro round de alguma forma e no segundo round nocauteou. Então, cara, Sim. quem tiver oportunidade, assiste essa luta. É a primeira luta do card de ontem. Foi sensacional. Não Timur tecnicamente, mas Valiev contra o Trevin Jones. na questão Parece emocional. Derek Brunson ele. Parece mesmo. Na questão emocional, ela foi bem, bem bacana. Pois é, só pra dar o crédito aqui da luta, que eu esqueci o nome, mas foi o Mike Rodrigues que nocauteou. Que não ia ser a luta, né? Ia ser a luta do OSP, né? O Vincent Pru, só que acabou que deu o teste de Covid, né, positivo, e aí tiraram a luta. O médico, até o Dana White, falou que ele nem sabia direito, que foi tão. Ele disse que foi tão confuso, né, a semana. Marcaram a luta no dia da pesagem, casaram uma confusão, né? Momentos do nosso mundo de hoje. É. E realmente esse Mike Rodrigues é um cara muito grande pra categoria. Não é muito grande pra categoria, porque agora os meio pesados são gigantescos, né? Mas cara muito grande, forte, e tirou o Marcin Calma, vou tentar, o meu polonês não é muito bom. Praknio. Não deve ser. Polonês. Eu aposto R$100 que não é assim.
Ah, com certeza. Ganhei. Mas Mike Rodrigues eu mando, o espanhol eu mando. O Rodrigues fica muito fácil. Pois é. Quero ver tu falar os Gini Prochaska da vida. O Guiri, ele ganhou, e até ia comentar que na hora não comentei, mas voltando aí um pouco, o Nenkov, ele perdeu pro Yuri Prohaska, né? No É, Rising, há 5 anos atrás, né? Que foi o exatamente. Renato comentou. Que é Eu vi essa luta, que tá no UFC hoje, né? ele tá no UFC, tá no top 7, eu acho que ele tá na posição 7, top 10 do ranking. E tem aí, mas eu acho difícil com a relação do Federer treina com o Federer não tem uma É, relação tão boa com o UFC, enfim. que na verdade não é o E Fedor, né? Aquele é é o o Inu, né? e o ex-empresário do Federer que parece que ainda tá preso, Foi, foi preso, não sei se ainda tá foi, solto, enfim. foi. E Enfim. aí a E gente perdemos a chance de ter o. Isso daí é assunto para faz outro podcast. Perdemos a chance de ter o Fedor no UFC porque o Fedor não fala inglês. Quem foi negociar foi o empresário. E o empresário queria passar a perna no Fedor e no UFC. Então, o Dana White, nós já conhecemos quem é, não gostou muito dele. exatamente. E eu acho que mais para finalizar de hoje um assunto que eu queria buscar que não digo que foi muito comentado porque foi mais uma coisa minha, mas a questão do open score, né, a pontuação, divulgar a pontuação de cada round. E eu acho que, ou melhor, o Invicta já começou com essa proposta, né? O Invicta E, tá cara, fazendo, né? eu acho que tem tudo a agregar, cara. Ou melhor, é a faca dos dois gumes, né? Ela pode ser boa e ruim, mas eu acredito assim, todos os esportes, né, cara? Todos os esportes profissionais a gente sabe a pontuação, né? Então é difícil, não sei, é só o boxe, né? Só porque como o UFC, o MMA ainda, querendo ou não, ainda tem raízes no boxe, né? Então, ou melhor, não o MMA em si, mas as regras, né? O livro de regras tem a origem no boxe. Então pode ser uma coisa que realmente vai mudar o esporte e eu sou muito a favor para assim, para chegar nesse nível, ter essas lutas e não ter É, acabar com essa discussão de quem ganhou, ou melhor, não é nem discussão, mas ter uma coisa objetiva, ser um pouco mais objetivo. O que tu acha? já não tenho uma opinião tão formada quanto a tua. Eu não sei, como lutador, não sei. Porque assim, a gente tem que pensar, como você falou, uma faca de dois gumes. Eu, sabendo que eu tô ganhando a luta, eu posso acabar tornando essa luta muito chata. Só correr, ou só agarrar. Tô sabendo, tô ganhando. A questão da dúvida do será que eu tô ganhando? Será que eu tô perdendo? E não sei o que, blá, blá, blá. É isso que faz. Por exemplo, na minha última luta eu ganhei os 2 primeiros rounds. Mas no terceiro round eu não sabia se eu estava ganhando. Então eu tive que continuar lutando. Se eu soubesse, talvez eu já ia tentar uma estratégia para neutralizar meu adversário. Talvez não, com certeza, seria inteligente da minha parte. Já não ia entrar tanto no infight. Então a questão de não saber o score, ele não ele deixa esse gostinho no ar, entendeu? Sim, Porque assim, se o juiz marcar errado, entre aspas, no meio ele vai ser vaiado do mesmo jeito, ele vai ser xingado do mesmo jeito, só que ele vai ser xingado ao vivo, não depois, entendeu? Só sim, que, e outra, você falou, praticamente todos os esportes têm o live score, né? A diferença é que no futebol é muito difícil você mudar o jogo, a não ser que tenha empate, com uma jogada. No MMA, o cara pode estar ganhando 5 rounds, como a gente já viu a última luta a última não, mas a luta do Jairzinho contra o Overin. Wolverine. O Wolverine tá ganhando os 5 rounds, nos 10 segundos finais ele tomou um soco e acabou a luta. Então, essa é a magia do MMA. Então, por mais que eu seja muito para frente, entre aspas, de querer a evolução, nesse ponto talvez eu seja um pouquinho conservador. Talvez a questão ali do charme, putz, será que foi, será que Da não dúvida, foi? né? Da dúvida, porque assim, eu até vejo como um trabalho de corner, fica fácil, porque ó, estamos ganhando a luta. Não é tipo assim, olha, acho que essa luta foi aqui, a gente vai tentar outra coisa, sabe? Sim, O jogo talvez fique muito mais divertido, seja muito mais divertido desse jeito. Mas o Invicta tá aí para isso, o Invicta tá testando, então vamos ver no que dá, entendeu? é. E eu também tenho que falar, essa é a minha opinião, mas eu também tenho que falar do outro lado. Às vezes,
o cara sabendo que tá perdendo, ele vai dar tudo. Exatamente, Ele isso que eu vai falei. pra luta. Só que Isso que então tu eu vai acho. ter um cara correndo pra cima e um cara correndo dele. Entendeu? Então, só dá pra saber testando. Eu acho que Testando, seria interessante. Eu, exatamente. como bom inovador que sou, gostaria de pelo menos lutar uma vez nesse sistema para saber como é que é. Porque a gente não pode falar que não gosta de alguma coisa sem testar. Concordo contigo, concordo contigo. É isso que eu falei da faca dos dois gumes. Pode ser bom e ruim, né? Tem que testar. Mas realmente tem essas possibilidades, né? Realmente o cara que tá ganhando vai dar uma segurada na luta, né? Vai usar as armas que tem, vai usar as regras que tem. E o cara que tá perdendo vai correr atrás. Mas eu acho também, cara, que até uma mentalidade muito do Dana White, né? Ele tem muito isso, que o tio Dana, cara, ele fala isso, que se o cara. Até teve no Contender, teve essa última semana, que o cara olhou pro, pro timer, né? Pro cronômetro, e parou de lutar faltando 2 segundos. Nossa, o Dana White ficou puto da vida, sabe? Então, tipo, ele até falou, olha, tu só vai entrar porque tu é bom, mas tu nunca mais faça isso, sabe? Porque Porque, tipo, é um negócio que ele parou de lutar, faltando 2 segundos. Em 2 segundos é aquilo, pode entrar uma mão e acabar a luta. é Né? a questão do. Isso daí tá na regra. A gente só pode parar de lutar quando o juiz mandar. Uhum. Então, existem muitas controvérsias de parar, do juiz que para a luta muito tarde, aí o cara até recua, não vai para cima, não termina, etc. Blá, blá, blá. Mas isso que é falado pra gente. E é isso que a Sim. gente tem que fazer. Eu não posso parar de lutar antes que o juiz se meta no meio. Entendeu? Foi até o que o Masvidal falou. Exatamente. Só que, Super tipo, unnecessary. mas só para situar a galera, o Masvidal que deu aquele nocaute impressionante, muita gente, pelo menos as pessoas que acompanham o MMA viu no Ben Askren. O Ben Askren já caiu na nossa gíria morto, e o Ben Askren ainda bateu 2 socos e o repórter Masvidal. o Masvidal bateu 2 socos e o repórter perguntou: "Poxa, você não acha que foi desnecessário?" Ele falou: "Não, foi muito necessário. O juiz não entrou, ou então Exatamente. se o juiz não entrar, você já tá batendo no Ben Askren." Então, isso é É interessante. interessante, né? E é isso, eu acho que a gente conseguiu abranger bem e buscou esse detalhe aí da pontuação, criou um diálogo aí sobre o Open Score, que pode ser um futuro ou não, né? E é isso, bora ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Exatamente, Juanito. Então, esse foi mais um TigerCast. Esse foi mais um TigerCast. Espero que tenham gostado. Tamo junto, vamos lá, vamos pra cima. É isso aí, vamos lá. Valeu, tchau! Tchau!